Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Almanaque Cultural. E olha só o que você vai conferir no programa de hoje. Eu digo muito que marketing pessoal vem de dentro para fora. Então você pode estar com uma roupa muito bonita, muito cara, mas acontece que você não está se sentindo. Então o recheio dele precisa realmente ser cremoso, que nós vamos colocar um palitinho. O céu, a última gota que vai cair de lá. Eu tive várias experiências com vários públicos e pessoas que não tiveram a oportunidade que nós tivemos de... não é nem uma faculdade, é uma escola mesmo, né? Mas que tem um poder de comunicação, poder de interação. É afinar o instrumento de dentro para fora, de fora para dentro. Você já parou para pensar que o segredo para se destacar no mercado competitivo de trabalho pode estar, além da competência e de um bom currículo, também no seu marketing pessoal? Pois é, para dar algumas dicas de como podemos melhorar a nossa imagem profissional, nós estamos recebendo a consultora e palestrante Madalena Matos. Bem-vinda! Muito obrigada, Madalena, por sua presença aqui no nosso Almanaque. As pessoas hoje estão se vendo também mais obrigadas a trabalhar a sua própria imagem pessoal diante aí das blogueiras que andam 24 horas montadas, maquiadas, no salto, com roupas mirabolantes aí, sempre antenadas com a moda. Isso acaba também mexendo com o mercado de trabalho? Olha, o mercado de trabalho, eu acho assim, ele tem uma exigência. Eu digo sempre assim, você vai para a entrevista de trabalho, então você vai para uma reunião, você tem que o quê? Olhar no espelho, se olhar no espelho e ver o que é que você... Qual é a imagem? Eu digo sempre, pergunte para você, qual é a imagem que eu quero ser percebida? E isso é importante. E aí, qual é a imagem que eu quero ser percebida? O que é que eu quero passar para os meus interlocutores? É isso que você tem que ver. Eu digo muito que marketing pessoal vem de dentro para fora. Então, você pode estar com uma roupa muito bonita, muito cara, mas acontece que você não está se sentindo. E isso é que é importante, a questão de você sentir. Porque o ser, eu estava até conversando aqui, né, nos bastidores, a gente estava conversando, o ser, o parecer e o aparecer. Isso aqui, quem criou esse ser, parecer e aparecer é uma filósofa. Que ela fala o seguinte, não basta só você ser, você tem que parecer e aparecer. E é isso que as blogueiras estão fazendo e muito, né? Pronto. As blogueiras souberam mexer um pouco com o marketing pessoal. Isso, elas falam muito a questão da imagem, né? A questão da maquiagem, a questão da moda. Mas vamos dizer para a mulher que está do outro lado e aquela mulher que trabalha profissionalmente, a gente sabe, por exemplo, eu no caso, eu estou desde manhãzinha pronta, porque quando eu sair daqui eu vou para outra reunião e à noite tem uma entrega de prêmio. E aí eu vou participar como ouvinte, não vou receber o prêmio, mas vou como convidada. Então, a gente tem que estar pronta. A gente tem que ter mais ou menos conta. Qual é a imagem que eu quero passar para o meu potencial cliente? Porque a todo momento, a gente esquece que a gente está à venda. Estamos sendo analisadas. Exatamente. Escaneadas, eu digo assim. Escaneada, porque são 2 segundos, é o tempo que um headhunter quer exatamente fazer isso, vai e volta, e ele faz uma avaliação sua. Então, aí eu pergunto... A primeira imagem continua sendo a que fica? A primeira imagem é a que fica e agora, toda a vida eu falo, a última também. No mercado que nós estamos, ninguém pode fechar a porta. Então, a primeira impressão é a que fica, beleza, você tem que lembrar disso. Mas a última também, você tem que ter cuidado. Porque não se fecha a porta nesse mercado tão exigente. Madalena, a gente tem que estar sempre antenada com isso, sempre como se tivesse uma vitrine. Eu não posso mais ter o meu momento de lazer, eu não posso mais ter o meu momento pessoal. Não, você, pessoas que trabalham, por exemplo, com a imagem, a gente não pode... não, eu vou só ali no supermercado comprar a ração do meu cachorro, eu vou botar um short, uma chinelinha, uma camiseta. E a gente não pode mais ser visto assim de short, chinelo e camiseta. Eu evito por causa do meu público. Às vezes minhas filhas sempre reclamaram isso, a questão de eu não estar sempre... Mamãe, a senhora não usa só essas roupas, não desmonta nunca. Mas não é, eu vou para um supermercado, faço isso tudo naturalmente. Agora eu tenho cuidado, por quê? Porque nós somos público, né? A gente escolheu essa profissão. Então, é o que eu digo sempre, você tem que ter respeito pelo seu público. Se você souber quem é, ótimo, melhor ainda.
Que aí você tem um cuidado, que já aconteceu cada situação comigo. Por exemplo, de aluno que aconteceu, faz tempo isso, né? Mas os alunos me veem, eu estou todo dando aula, todo tempo produzido e tal. E aí eu estava no supermercado, eu moro próximo ao supermercado, a minha filha, mamãe, vamos no supermercado? Eu disse, não, minha filha, que eu estou bem à vontade, eu não estou a fim de me produzir para... Não, mamãe, a senhora fica dentro do carro e a gente faz só mostrar para a senhora. Aí eu, tá. Aí fui, fiquei dentro do carro. Quando eu estou dentro do Você carro... não ia nem descer. Não ia descer. Aí ela mostra o produto lá, é isso aqui, mamãe, mas desça só um instantinho, venha ver aqui. E eu não estava nem de sandália, eu estava de pé descalço, bermuda, camiseta, sem produção nenhuma. Aí desci, eu não dei 3 passos. Quando eu dei os 3 passos, eu só vi aquela boca aberta de um aluno meu. E eu... Aí eu, o que eu faço? Eu corri, fiquei perto dele, porque se eu chegar perto dele, ele ficava só cara com cara, né? Eu disse, eu sou normal. Foi a única coisa que foi deu ótimo. para dizer. Entendeu? Porque aí eles ficam criando essa imagem realmente, Carla. E, por exemplo, a gente como palestrante, uma mulher como palestrante, ou uma mulher que sobe no palco, aquilo ali é um personagem. E aí você tem que ter cuidado, porque aquilo aí a pessoa está ali julgando por aquele momento. Ela quer você sempre naquele padrão. Exatamente. Mas Então aí... eu vou ter que sair sempre maquiada, sempre bonitinha, assim, sempre eu não posso sair do mar. Pode, Eu não deve, posso sair né? da praia Não, descabelada. pode sim. Porque você tem... A gente sabe muito bem que a gente tem esse lado profissional e a gente sabe que também tem um lado pessoal. Ah, Madalena, a gente pode separar o meu pessoal do profissional? Separar? Jamais. A gente não tem como separar. A gente tem como administrar. Porque com tudo que está acontecendo com você no lado profissional ou no lado pessoal, alguma coisa ruim, situações desagradáveis, quando você entra numa empresa ou você chega em qualquer local, estão as duas coisas. Então não tem como separar. Madalena, É o cuidado. que e você hoje em tem dia que com as ter. redes sociais? Porque hoje a gente tem. Você passa 24 horas trabalhando com o WhatsApp. Né? É. Você publica que você vai para uma palestra ou que Pronto, você vai pronto. para um prêmio no Instagram, no seu Facebook. Então, você está dividindo com o público também os seus passos, né? Essa é uma boa forma de fazer também o marketing pessoal. E se você não fizer direitinho esse marketing pessoal, você pode reverter um cuidado, processo de anos, Tem a que ter construção cuidado. de uma imagem de anos. Tem que ter muito cuidado com as redes sociais. Eu vejo cada situação. Às vezes, eu gosto muito de ajudar o povo que está fora do mercado, ou então que está querendo mudar um pouco. E aí eu digo sempre, cuidado, gente, com as redes sociais. Porque, por exemplo, às vezes, tem foto que às vezes eles colocam, entendeu? Que faz é o contrário do que você está esperando. E realmente as redes sociais você tem que ter muito cuidado, porque às vezes, por exemplo, situações que acontecem, eu não gosto nem de contar, porque tem não sei quantas, né? E tem gente que telefona chorando para mim, mas daí agora? Eu disse, agora é deixar o tempo. Mas conte Só uma o para tempo. as pessoas Vamos evitarem. lá, vou dizer. Carnaval. Carnaval, a pessoa vai lá, tomou todas. Mulher, ela tem um cargo muito importante, ela é uma gerente de uma entidade de classe. E aí, quando tiram uma foto, ela já estava, porque parece que ela não conseguia mais ficar em pé, e 4 rapazes seguraram ela no braço. E tá lá a foto. E aí eu me encontro com ela, agora, né, depois do carnaval, e ela olhou para mim e disse, Madá, tu viu, né? Aí eu disse, não. Eu? Não. Como que tu não viu? Aí eu disse, eu apenas? Não, o mundo todo. Ai, meu pai. Eu achando que tu ia amenizar a Não, história mas com ela. não, mas... E agora, Madá? Eu digo, não, agora é... Deixar esquecer. Como é que a gente cuida desse marketing pessoal? Exatamente. A gente tem... Acontece comigo também, entendeu, Soraya? Às vezes o pessoal acha que não acontece comigo. Acontece, sim. Às vezes, por exemplo, não é? Eu mexo todas as redes sociais, mas tem algumas... Você sabe muito bem que tem algumas que a gente tem que entregar para um profissional, porque não dá. E eu, antes de entregar para um profissional, aconteceu comigo, de eu pegar uma pessoa que a minha mãe gosta muito dessa política, né? E eu, no lugar de pegar a foto dela e mandar só para minha mãe no Facebook, o que eu fiz? Eu mandei para todo mundo. Ai, meu pai. Aí tu imagina o que é que estava debaixo. Meu marido disse, olha o que é que está embaixo daquela tua postagem. Meu Deus do céu. Aí tem o contra, tem o a favor, tem aquele que está em cima do muro, tem Ainda bem aquele eu que tenho passa a me amiga. odiar a partir desse momento. Né? Aí eu tenho amigas, né, que falam, gente, é a Madalena que está dizendo isso, é o gosto da mãe dela. Aí eu tive que explicar que isso aí era da minha mãe, que minha mãe gostava muito dessa política. E aí eu tinha postado para ela, mas infelizmente, pela minha falta de conhecimento, eu coloquei
né? Eu fiz diferente, eu não botei só para uma pessoa, eu compartilhei todos. Você, Madalena, tem uma carreira aí eu acho que mais de 15, 20 anos Mais de 20 nessa área, anos, né? é. E você viu essa evolução. O marketing pessoal antes era só o próprio currículo. Era, Hoje, exatamente. o que é que tem além desse currículo? Olha só, eu digo sempre que é muito importante. Você vai para um currículo, você vai fazer uma entrevista. Lembrar sempre, que eu digo sempre isso aí, gente, olha, não pode esquecer de você conhecer a empresa onde você vai. Como, Madalena? A internet está aí para a gente conhecer. Você vai... procura saber qual é o objetivo da empresa, os valores da empresa, né? A questão do propósito da empresa, tudo está ali na internet. Como se vestem as pessoas, vê um vídeo da empresa. Porque na hora que você manda o seu currículo, ou então vai para uma entrevista de trabalho, você tem que saber, ter conhecimento. Porque senão você fica igual, eu chamo de calango, que fica só e perguntando, e a pessoa só sim, não. E não pode. Não é mais um monólogo, é um diálogo. Você tem que ter a informação que, por exemplo, qual é a sua pretensão salarial? E aí você tem que ter analisado antes, procurado nas redes sociais, procurado na internet, qual é o valor que paga naquela função que você está se candidatando. Ou então, pelo menos naquela empresa, Ou né? pelo Porque menos às vezes naquela outras empresa. pagam mais, Pronto, outras menos. Exato. Ter uma média. Ou então a resposta que você teria, a média salarial que estão pagando para essa função é tanto, mas eu estou me colocando, entendeu? Tem informação. Porque ninguém aguenta mais a questão de você estar só perguntando, e a pessoa só balançando a cabeça. Madalena, é aquela história. Olha, o que é que você sabe fazer? Não, eu sei fazer de tudo. Ah! Assovia, chupacana e bate palma. Qualquer coisa que você me der, eu faço. Porque tem gente que às vezes está tão desesperado, o nosso mercado está tão tá difícil, né? desafiante O mercado mesmo. de trabalho brasileiro está cada dia mais complicado, né? Quem está conseguindo se segurar, só Deus sabe como. E quem está fora está pedindo para entrar, pelo amor de Deus, está fazendo qualquer coisa. Então, diz assim, o que é que você sabe fazer? Qualquer coisa. Isso não é uma resposta legal, de né? jeito nenhum. E eu digo sempre, quando eu dou aula, eu dou orientação sobre currículo, a primeira coisa é onde ele encontrar, que é tudo mais, o endereço, tudo mais. Objetivo, né? O objetivo, gente, se você não sabe o cargo, a função, coloca uma área. Mas não coloque assim, tem gente que coloca recepção, atendimento, financeiro. Aí que eu digo, assovia, chupacana, bate palma. Não é, entendeu? Você tem que saber, assim, qual é uma área, pelo menos uma área. Eu digo sempre, coloque uma área. A área administrativa, área contábil, área financeira. E aí vai direcionando o seu currículo. Como é direcionar, Madalena? Você vai arrumando o currículo, contanto que seja todos os cursos que você fez, todas as experiências têm a ver com o objetivo que você colocou. E isso é muito importante. Madalena. E eu adoro ajudar as pessoas que estão realmente precisando. E, Carla, ainda tem mais. Aquelas pessoas que estão no mercado, telefona para mim, Madalena, eu estou super chateada. Eu disse, o que foi que eu estou insatisfeita com o meu trabalho. Eu digo, vem cá. Vamos comparar o teu trabalho com o namorado. Quando a gente está sem namorado, o que é que acontece? A gente sabe disso. Não aparece nenhum. Não aparece nada. E quando a gente está com o namorado, aparece não sei quantos. É ou não é? Eu digo, o trabalho é a mesma coisa. Veja, analise por outro ângulo, veja o que você está fazendo, ou então pede para ser transferida alguma coisa. O mercado não está fácil. Quantas pessoas estão desejando essa sua vaga? E a gente sabe disso. E, às vezes, para receber menos do que o que ela está recebendo Isso. quando chegar lá. Pronto. Madalena, e para fechar, Pois não. as pessoas que, nesse momento, têm um currículo maravilhoso, graduação, pós, especialização, doutorado, mestrado, estão fora do mercado. O que é que está acontecendo que essas pessoas não estão inseridas e podendo mostrar o seu potencial? Olha, a gente está vendo a questão do pessoal dos carros, né? Daquela de opções de usar outras profissões até. A gente está vendo gente, por exemplo, eu peguei um Uber com um fisioterapeuta, entendeu? Já peguei um com um advogado, já peguei, entendeu? Porque eu adoro gente, adoro conversar e saber, né? Me informar. E aí você vê isso, você vê a questão da pessoa ter, eu tenho um mestrado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e como é que estou no mercado? Aí eu volto a perguntar, como é que você está fazendo com a sua marca? O que você está fazendo com você? E como você colocar para a pessoa que não lhe conhece, nunca lhe viu e está ali lhe avaliando, a primeira impressão é a que fica. É a primeira impressão, como é que você vai se vender? O que aconteceu comigo lá, se vai outro exemplo comigo. Eu representava uma faculdade, na época eu era especialista, né? E um amigo meu era doutor. E a gente tinha que representar essa faculdade particular numa faculdade pública.
E nós íamos representar essa... Então, avisaram para eles que ia um doutor e um especialista. Na hora que desceu, eu estava como eu ando mesmo, né? E ele estava de jeans desbotado, bem desbotado. Aquele jeans que fica lá, caindo assim para trás a calça. Parecendo cofrinho. De camiseta de malha, entendeu? De mochila. O que foi que aconteceu assim que a gente chegou lá no evento? A primeira coisa que fizeram foi abrir a porta. Vem a doutora. Aí eu fiquei que não sabia como... Saia justa. De saia justa. Aí eu falei bem baixinho, o doutor não sou eu não, o doutor é ele. Eu sou a especialista, entendeu? Então, sem querer, gente, não é preconceito, tem que ver essa diferença. Sem querer, você é julgado pela imagem que você passa. Outra, credibilidade você também passa na sua imagem. Nós, querendo ou não, nós somos uma marca. E a gente tem que ter cuidado com isso. Agora, eu respeito demais quem tem seu estilo. Porque, por exemplo, eu tenho filha de mais nova e eu sei como é que é a questão da tatuagem, a questão do piercing, a questão do cabelo colorido. Nós podemos tudo. Eu digo muito isso aí. Tem muita opção para a gente. Agora, você tem que ver qual é o seu público e qual é a imagem que você quer ser percebida. Se você for um piercing, uma tatuagem na área da comunicação, da publicidade, isso é uma coisa... Perfeito. Tem até empresas que dão valor exatamente a essa coisa dessa imagem do cabelo colorido, ou então da criatividade. Exatamente. Né? Tá certo. Mada, eu acho que a gente abordou... Esquecemos alguma coisa? Será? Tem algum último conselho que você possa dar para essas pessoas? É a única pergunta que eu faço, qual é a imagem que você quer ser percebido? Pense nisso antes de sair de casa. Exatamente. Obrigada, Madalena, por sua presença aqui você. no nosso almanaque. Agora, olha, eu vou te convidar para fazer uma coisa. Pois não. Nosso De Comer está chegando e tem uma dica deliciosa aí, chegando com a chefe Val Passos. Olha só. Olá, Carla Soraya, pessoal do Almanac Cultural. Eu sou Val Passos e hoje eu vou fazer para vocês a receita de um pão italiano recheado com carne de sol. Eu vou usar manteiga da terra, 100 ml, uma cebola roxa picada, 100 gramas de creme de nata e 100 ml de creme de leite fresco, 200 gramas de carne de sol. Para começar, eu já vou colocar o nosso pãozinho no forno, já pré-aqueci em 180 graus. Manteiga da terra, cebola roxa. Aqui nós vamos fazer um refogadinho bem gostoso. Vamos deixar a cebola soltar o suco dela, tá? Que é onde vai estar o sabor do nosso creme de nata. Essa receita nós vamos misturar o sertão com refinamento, não é? O pão italiano, ele é um pão de fermentação longa e é um pão mais firme. Então, eu quero misturar o sertão, aquele saborzinho regional, com o refinamento do pão italiano. Refoguei a cebola roxa e agora eu já vou adicionar o creme de nata. E agora eu já vou adicionar o creme de leite fresco. Eu vou levantar aqui um pouquinho para vocês verem como é que fica o nosso creminho. Fica um creminho mesmo branco, super cremoso. E aí agora eu já vou colocar carne de sol desfiada, tá? Essa carne de sol eu dessalguei e desfiei. Gente, é muito rápido. Aqui já tá pronto o nosso recheio, tá? Já vou tirar o pãozinho do forno. Pronto, agora nós vamos montar o nosso pãozinho recheado. O pão italiano, aqui ó, eu abri, tirei o miolinho dele, já deixei ele sequinho, que é onde eu vou rechear. Vou pegar esse creminho, ele tem que ficar muito cremoso, tá? Lembra que eu expliquei pra vocês que o pão italiano é um pão de longa fermentação e que ele é um pão mais resistente. Então, o recheio dele precisa realmente ser cremoso. Aqui nós vamos colocar um palitinho, só para dar um charme no nosso prato. É isso, pessoal. Essa foi a nossa receita de hoje. Esse é o nosso pão italiano recheado com carne de sol. Espero que vocês gostem, se divirtam com a família.
faça uma receitinha em casa e me marca lá no Instagram, tá? Val Passos, personal chef. Carne de sol com pão italiano, então, uma delícia. Muitíssimo obrigada, Val. Um cheiro bem grande para você. Muito obrigada por sua participação. Agora, aqui no nosso palco, nós vamos saborear a regionalidade musical da banda Eletrocactus. Não vai calar o amor que ninguém cala a vida. Não vai calar o amor, amor aqui é o que se grita. Investiga teu passado, honra a voz de quem te ensina que amar não é pecado e razão não é doutrina. Quantas vezes a história se repete? Quantas vezes mais irá se repetir? As estátuas mundiais, fantasma inerte. Outras gritam, por favor, olhem pra trás. Não vai calar o amor que ninguém cala a vida. Não vai calar o amor, amor aqui é o que se grita. Investiga teu passado, honra a voz de quem te ensina que amar não é pecado e razão não é doutrina. E o que dirá do calabouço das almas? O banzo branco, negro, tiros mortais. As marcas falhas dessas duras navalhas. Quem te desenha a tatuagem da paz. Não vai ser fácil lutar. Não é fácil lutar. Não vai calar o amor que ninguém cala a vida. Não vai calar o amor. Não vai calar o amor. Não vai calar o amor que ninguém cala a vida. Não vai calar o amor. Não vai calar o amor. Raia, raia. Não vai calar o amor. Eletrocactus. Gledson, Gleuce, que são irmãos, né? O Roberto César, o Wesley e o Miguel. Por que eletrocactus? De onde? Quem foi que eletrocutou esse cacto, esse mandacaru e fez surgir vocês? Foi desde o início, a gente já começou a fazer arte propondo utilizar elementos da música regional, da nossa regionalidade, da nossa identidade cultural, mesclando com influências da música universal. E aí veio essa simbiose, né, de ritmos nordestinos, maracatu, que remete ao cactus, e também os elementos harmônico-melódicos do rock, do jazz, do blues, que quando se juntam, aí lembram um pouco de eletricidade, né? Então foi natural, eletro dessa parte e o cactus da nossa regionalidade fundiu o eletrocactus. Mas enquanto vocês estavam ensaiando aqui, eu percebi alguma coisa também que lembrava o flamenco. Tem alguma sonoridade do flamenco? O responsável por isso é o Wesley, porque ele sempre une esses ritmos latinos ao maracatu, as coisas daqui. Então, ele é o responsável pelas coisas flamencas. Você é o culpado por isso. Ele é o culpado. Mas a nossa sonoridade nordestina tem alguma coisa parecida com o flamenco?
ela é muito diversificada, né? Tem muitos elementos árabes, na cultura popular nordestina, tem de diversas partes do mundo. E nós somos uma região só, né? Queira ou não, a América Latina toda, ela está muito unida, né? Unificada. Então, é muito natural isso, a gente não escolhe. Vamos fazer agora um baião com blues, como até no início a gente pensou em fazer. Não, vamos pegar o blues, baião o baião com som. blues. Nós tínhamos, bem no começo da banda. Tá no nosso primeiro CD, inclusive, né? Matuto Blues, uma união de blues com baião. Agora sai natural. Ele vai compondo, vai trazendo os ritmos e aí a influência vem. E você já tem quantos CDs gravados? Nós temos um álbum, um EP, o início do trabalho, depois um álbum oficial lançado e agora a gente está em fase de mixagem do segundo álbum. Que maravilha! Então, esse ano de 2019 vai ser bem produtivo para vocês. Certamente. E as apresentações, por onde elas acontecem? Geralmente, quem abre espaço é quem valoriza o autoral, né? A gente está vendo ainda como é que a gente vai fazer o lançamento desse CD, que a gente está super feliz de ter feito. Está faltando um dos integrantes, que é o Danilo, que é da sanfona. Então, a inserção da sanfona foi maravilhosa e trouxe uma sonoridade bacana para esse novo álbum. E nós estamos esperando os convites. Então tá certo. Quem quiser acompanhar vocês têm redes sociais. Como é que faz, então? Isso, nós temos todos os perfis digamos assim, não vou dizer todas, mas as principais redes sociais, as mais populares no nosso país, a gente tem perfil, Facebook, Instagram, Twitter. Vocês estão no Spotify? Spotify, tem nossos álbuns lá, o EP e também o álbum principal, O Dia que a Fome Morreu de Sede, foi lançado em 2010. O Dia em que a Fome Morreu de Sede, foi o nosso primeiro álbum, lançado em 2010. O Dia que a Fome Morreu de Sede. Tá. Também uma música, composição do Wesley. Você é o culpado de tudo, Wesley. Então, quem quiser ouvir, colocar Eletrocactus no Google, vai aparecer bastante coisa. Inclusive o canal no YouTube também, quem quiser ver vídeos de apresentações nossas ao vivo. A gente não tem um videoclipe oficial, mas nós temos várias apresentações ao vivo que estão disponíveis no YouTube. Que maravilha. E as pessoas podem conhecer mais do trabalho de vocês entrando em contato via direct por essas redes sociais? Perfeitamente, perfeitamente. E aí para fazer contrato e contato também para levar para shows? Estamos à disposição. Tá aí, o projeto Cactus evoluiu, né? Se eletrocutou e ganhou o mundo aí com as redes sociais. Meninos, muito obrigada. Meninos e menina, muito obrigada pela presença de vocês aqui. As nossas portas do estúdio estão abertas sempre para qualquer novo projeto que vocês quiserem divulgar. E eu deixo aí, mais uma vez, a indicação deles aqui, porque no final do programa eles voltam tocando mais uma para vocês se deliciarem com essa regionalidade, que, como eles mesmos disseram, né, é do mundo, é regional, e quanto mais se fala do nosso próprio quintal, mais a gente conquista o mundo. Então, sucesso e sorte para vocês, meninos. Gratidão eterna para vocês. E o Almanac Cultural faz agora uma pequena pausa. Na volta, olha só o que você vai conferir. Eu sempre instigo a pessoa a procurar os medos que ela tem quando se depara com a necessidade de falar em público. Para que possamos viver de forma equilibrada, para que a engrenagem da vida não enferruje, é preciso manter os nossos pensamentos, a nossa energia e o nosso corpo em constante movimento. Seja muito bem-vindo de volta ao nosso Almanac, que vai mostrar agora para você uma prática corporal que faz muito bem, não só ao corpo, mas também à mente. Viver é afinar o instrumento de dentro para fora, de fora para dentro. Tudo é uma questão de... Esses movimentos lentos, sutis, que fluem suavemente de uma maneira quase instintiva, fazem parte de uma poderosa técnica de elevação energética chamada Qigong. E hoje nós vamos conhecer um pouco dessa prática corporal das artes chinesas, que tem mais de 3.000 anos de história. Para a medição
medicina tradicional chinesa, o movimento é tão importante para a saúde quanto a alimentação e o sono. Para que possamos viver de forma equilibrada, para que a engrenagem da vida não enferruje, é preciso manter os nossos pensamentos, a nossa energia e o nosso corpo em constante movimento. Mas não é qualquer movimento. Bem diferente do objetivo dos agachamentos, das flexões, das práticas aeróbicas ou de outras mais comuns aqui no Ocidente, o essencial nesse movimento é a percepção da energia que circula no nosso corpo. Os chineses acreditam que existe uma energia no corpo da gente chamada Qi, que pode ser sentida e manipulada. No Qigong, treinamos a habilidade de perceber e mobilizar essa energia. Começamos a prática. Ergue braços, altura dos ombros. Devagar e com calma. Joelhos levemente dobrados. Gira. Esquerda sobe. Direita desce. Palma para baixo e palma para você. O Qi é uma das substâncias essenciais para que a vida aconteça. Tudo é feito de Qi, uma energia vital invisível. Imaginar essa força que afeta e anima tudo que existe pode parecer algo muito abstrato, mas perceber a energia é simples. Quer um exemplo? Quando o sol bate no nosso rosto, a gente sente a energia dele através do calor que aquece a nossa pele. Nós nascemos com o Qi em estado de equilíbrio, mas conforme crescemos e envelhecemos, ele vai se enfraquecendo ou ficando estagnado em algum ponto do nosso corpo por conta de algum desequilíbrio energético. Mas energia foi feita para circular. Quando não temos energia suficiente para manter os sistemas naturais do nosso corpo, quando o Qi não consegue fluir livremente, nós adoecemos. Para a medicina tradicional chinesa, toda doença tem origem na obstrução dessa energia. Existem diversas formas de se praticar o Qigong. Ele envolve várias artes de treinamento da energia. Nas artes marciais, ele é utilizado para aumentar a eficiência no combate. Na medicina tradicional, com funções preventivas e curativas. No budismo e no taoísmo, para a expansão da mente e crescimento espiritual. É como prática terapêutica de cura que o Qigong vem se popularizando cada vez mais, combinando movimentos suaves, respiração correta e estado meditativo. Ele consegue captar a energia para regular o Qi enfraquecido e restabelecer seu fluxo que foi interrompido. E os benefícios são enormes. Aumento da nossa energia vital, do equilíbrio interno, autocura do corpo e da mente e aumento do vigor físico. Essa ferramenta de saúde e longevidade pode ser praticada por qualquer pessoa, individualmente ou em grupo. E quanto mais praticamos, mais geramos a energia para a harmonia e o equilíbrio do nosso corpo. Existe um antigo provérbio taoísta que diz: quando você tem uma doença, não procure a cura. Encontre o seu centro e você será curado. O Qigong é uma forma de colocar esse provérbio em prática. A minha consciência saúda a tua consciência e o meu coração te deseja amor e paz. Um beijo para todos vocês e até o nosso próximo encontro transcendental. Obrigada, Isabelle. Um cheiro bem grande para você. Até a próxima. E é com muita alegria, com muita honra que eu recebo um querido amigo, talentoso jornalista, que é mestre na arte de se comunicar bem. Wellington Nunes, bem-vindo ao Almanac. Muito obrigada pela presença. Uma honra ter você aqui ao meu lado. A honra é minha. A arte de se comunicar está na tua veia, mas tem um pouquinho assim da área econômica também passeando por aí, não tem?
Tem. Eu estive à frente como editor-chefe, como apresentador de um programa de economia, né? Eu sou um empreendedor, eu tenho uma empresa e, portanto, eu também tenho que estar atento à questão da economia, de gestão, em especial de gestão, né? E de empreendedorismo. Então, tudo que eu fui fazendo no campo profissional, de uma certa forma, me foi exigindo esse conhecimento da gestão de negócios. Mas trabalhar em banco também te ajudou muito nisso? De uma certa forma, mas a primeira grande virada minha foi que, ao entrar em um banco, eu sou funcionário público federal, ao entrar em um banco eu fui demitido. E no meu regresso, né, no meu retorno via decisão judicial, que não era descabida aquela decisão à época, no meu retorno eu tomei uma decisão que era nunca deixar todos os ovos numa mesma cesta. Então, às vezes, aquilo que é muito tranquilo para nós, um emprego sólido, o salário todo final do mês... O que os concurseiros sempre estão buscando, né? A estabilidade. Às vezes é uma grande ilusão. Porque numa mudança de cenário, qualquer que seja ele, né, você é exigido a tomar outras decisões, né? Trilhar outros caminhos. E no meu caso foi o campo profissional. Então, desde então, eu nunca deixei de ter uma outra ocupação, uma outra atividade profissional. E uma dessas áreas, uma dessas minhas idas foi na área de comunicação em público, né? Porque já no estava oferecimento também... de curso. Eu adoro. Se juntarmos nós dois, né, falamos de uma certa forma bem, de forma apropriada, por muito tempo. Então eu peguei um pouco dessa minha habilidade, muito da minha experiência, não só em televisão, mas como professor universitário, também na condução de eventos, e peguei um pouco do conhecimento que eu tenho de gente, porque eu também sou apaixonado por ver, estudar e conversar com gente. Eu juntei isso tudo e criei um método que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos nos cursos de comunicação, que venho ora sendo convidado, ora oferecendo ao mercado. É um método que eu batizei de forma simples, como deve ser comunicação. Comunique bem. Né? A comunicação, quanto mais simples, abrange um público bem maior. E a gente chega na faculdade e é uma das primeiras lições que a gente aprende, mas tem muita gente que complica isso no meio do caminho, Tem né? alguns mitos de comunicação que a gente é ensinado e vai trazendo ao longo do tempo, né? O primeiro é que tem que estar necessariamente sempre muito bem vestido, o que não é de todo uma verdade, dependendo da situação, né? Então, eu tenho que estar de paletó. Não, é como se a vestimenta lhe necessariamente induzisse a uma boa comunicação. A aparência é muito importante, mas não é tudo na comunicação. Outra que tem que ter necessariamente uma voz impostada. Não. A voz é um belíssimo instrumento e cada um tem a sua peculiaridade, a sua própria assinatura. A outro mito é que necessariamente tem que se falar difícil. Né? Então, eu tenho que primeiro investir no vocabulário e falar de coisas que eu nem sei de onde são. É outra bobagem, outra tolice achar isso. Eu tive várias experiências com vários públicos e pessoas que não tiveram a oportunidade que nós tivemos de... Não é nem uma faculdade, é uma escola mesmo, né? Mas que tem um poder de comunicação, um poder de interação, um poder de chegar próximo ao outro com a voz e com a fala. Nossa, que você se encanta com isso. A gente tira por Patativa do Assaré, né? Um homem simples, do interior, profundo, que estudou muito pouco ou mal estudou, né? E que hoje é alvo de estudos no mundo inteiro, né? No Brasil, é admirado no mundo inteiro e fala do mais simples que a gente tem, da fulô do mandacaru, né? Que é uma coisa. Agora, como é que a gente se comunica bem, Wellington? Tem alguma metodologia? Tem um step by step, um passo a passo? Eu não gosto muito dessa questão de receita ou de 10 dicas, né? As 10 lições para. E isso é uma maravilha, né? Muita gente busca isso achando que é a chave do sucesso. Em todos os cursos que eu inicio, né? Em todos os trabalhos que eu inicio, eu sempre instigo a pessoa a procurar os medos que ela tem quando se depara com a necessidade de falar em público. Eu estive... É o maior medo, né, que as pessoas têm. É verdade, mais do que o medo da morte, né? Mas quando eu falo desse medo, é fazer essa investigação. Quando eu sou convidado a estar à frente de pessoas para falar, naturalmente me vem um medo. O medo é natural.
O friozinho na barriga. É fundamental. Fernanda Montenegro uma vez foi perguntada se ela ainda sentia um friozinho quando subia ao palco. Isso é claro, porque no dia que eu não sentia, eu morri. Não é? Ou então Mas, aquilo deixou de ser interessante para mim. sim, mas esse medo que eu falo é aquele receio que paralisa a pessoa. É quando você não quer ir além do que você já se colocou à disposição. Então eu peço que as pessoas façam uma investigação. E é um caso muito interessante de uma senhora que quando, no início do curso, no primeiro intervalo ela me procurou. Né? E nós fizemos um pouco Você dessa conseguiu dinâmica. dar um intervalo no curso? Sim, conseguimos. E ela me disse, Wellington, eu descobri de onde vem meu medo, da voz de meu pai. Porque eu, desde muito nova, quando criança, tentava falar em casa, com os vizinhos ou com as visitas, e meu pai sempre dizia que é algo da nossa geração, cala a boca, conversa de adulto, criança não fala. Não se mete. Né? E esse medo, ou essa fala de meu pai me acompanhou. Eu casei e casei com um homem muito parecido com meu pai. E também nas mesmas reuniões sociais, quando eu ia falar, o meu esposo olhava para mim e me repreendia com o olhar. E dizem que a mulher procura uma figura para marido como parecida com a figura da paterna, mesma forma, né? o homem, quando procura uma esposa, né? Parecida com a mãe. mãe. Então eu busco que as pessoas façam essas pequenas viagens que são suas. Eu não faço terapia e nem é uma terapia grupal. Mas quando você começa a visitar esses medos, o que é que nesse momento, qual situação, que fato, que pessoa me vem à mente quando eu tento desistir de falar em público? Esse é o primeiro momento, ou talvez o início de uma jornada de acolher o medo. Não é de se desfazer, porque a gente não se desfaz tão fácil dos nossos medos e dos nossos fantasmas. Né? Psicológico. Eu tenho que acolher, entender, e que quando ele voltar, e ele vai voltar, eu tenho ainda vários medos, e quando eles voltarem, eu diga, o medo, o fantasma, eu sei que você existe, eu sei que você está dentro de mim, mas dá um tempo, porque isso aqui eu quero me permitir. É mais né? importante nesse momento, né? Isto. É um trabalho individual. O restante que a gente pode estar falando, e a gente também comenta isso nos cursos, a técnica, a construção de uma fala, o exercício do improviso, que não existe, é bem na verdade. O improviso é ensaiado, né? Com Essa história de, certeza. fulano fala de improviso horas e horas e horas. Fidel Castro falava 4 horas improvisadas. Mas quem fala em improviso é porque mentalmente já tem a construção da sua fala. Né? Ninguém fala do nada, do súbito. Necessariamente já tem um preparo para tal. Né? Então, quando a gente vai construindo essas outras técnicas, outros conhecimentos e conteúdos e reflexões, mas tudo isso só vai desenvolver de forma razoável e efetiva quando eu faço aquela primeira visita. Depois que eu visito os meus fantasmas, e é uma jornada de uma vida inteira, quando eu vou absorvendo um pouco do conteúdo e da técnica, eu incentivo as pessoas também a construírem as suas próprias assinaturas. Então, piada é bom contar para quem vai falar em público? Sim. Você é bom contadora de piadas? Sim. Ótimo. Não? Então não invista. Você gosta de cantar? Cante nas suas falas. Cante na igreja, cante na reunião de família, né, nos parabéns que você vai estar organizando ou participando na tua empresa. Você gosta de contar história? Conte histórias. Declamar poesias? Declame poesias. Então, cada um tem uma habilidade, um talento. Trazê-lo, né, e dar a assinatura sua nesse momento que é tão sublime, quando as pessoas param para ouvir você. Agora, Wellington, as pessoas acham que a gente, porque trabalhou em TV, faz eventos ou se apresenta em público, a gente não tem um certo medo, a gente não tem um certo constrangimento. Político está acostumado a falar, eles falam demais, eles não têm medo de falar em público. Todo mundo tem medo de falar em público, né? Com certeza. O medo, ele deriva, basicamente, o medo de falar em público, deriva basicamente de 2 grandes indecisões, né, ou dúvidas que a gente tem. A primeira é da aparência e a segunda é do conteúdo. Então, ora eu penso, eu estou bem adequado, para vir falar, né, para nós conversarmos aqui, obviamente que eu fiz um checklist, né? Será que eu vou estar bem, eu vou estar devidamente vestido e apropriado para a nossa conversa? A segunda é, qual é o conteúdo que eu levo que a Carla possa aproveitar, que eu possa contribuir na nossa conversa? Então, não basta querer falar, é fundamental que você tenha forma e conteúdo.
né? Em vários cursos, muitas pessoas me perguntam, você tem como indicar livros para facilitar como falar em público? Eu disse, sim, todo e bom romance que você tem interesse, leia. Porque Poesias. quem ler sobre gente, quem ler sobre histórias de vida, está muito mais capacitado para falar em público. Até porque pega aquelas histórias e pode reproduzi-las durante uma... Você pode ter um conhecimento técnico fantástico, mas isso não lhe garante a atração da plateia. Né? E aí só atrai gente quem entende de gente. Wellington, eu acho que o maior medo de quem tem que falar em público ou falar para o público é o temido branco. Deu branco, faz o quê? Mas o branco ali é uma consequência, né? É quando você justamente está a tua atenção está toda voltada para o fantasma, né? Com o receio de falar, né? Com o receio de se a plateia vai ou não vai lhe receber bem. Então, tudo isso gera a sudorese, você começa a suar demais, a gagueira, secura na voz, né? Então, e inclusive o branco. No caso bem específico, eu sempre sugiro o seguinte, nunca confie na sua memória. Eu não confio na minha memória. Eu tenho uma memória, então, é uma vaga lembrança. Então, não confie na sua memória. Há a possibilidade de você fazer um breve esquema. Inclusive, nos cursos que eu facilito, nós construímos em grupo e discutimos em grupo um esquema bem simples, chamado IPAC. Porque toda fala tem que ter uma introdução, eu me apresentar, eu falar um pouco para as pessoas, né, do prazer de estar naquele momento. Eu preciso de uma preparação, eu preciso que as pessoas saibam sobre o que eu vou falar, qual é o recorte da minha fala. Em 1 hora eu falo tanto, mas em 15 minutos eu tenho que apresentar um recorte. Eu não posso abordar tudo em 15 minutos. Eu tenho que fazer a abordagem, o A do IPAC. Eu tenho que construir, desenvolver o meu raciocínio, levar conhecimento, uma reflexão que o valha. E eu tenho que fazer algo que muitas vezes a gente negligencia, a conclusão. Eu tenho que Fechar. Eu tenho que deixar um entendimento final, uma palavra, uma reflexão. Não é como um filme que você sabe que vai ter uma continuação, porque ele deixa você ali preso, aí quando você acha que vai terminar... Eu detesto filme assim. Uma obra aberta. Eu detesto filme assim. Eu fui assistir um filme outro dia, detestei, porque o filme é maravilhoso, incrível, mas no final você percebe que vai ter uma continuação. Poxa, termine ali. Porque às vezes é uma proposta do próprio filme, é uma obra aberta. Mas não gosto, não gosto. Né? Muitas pessoas me relatam assim, eu tenho muito medo, eu não quero falar em público. Essas são as que, quando a gente inicia o processo... Quem mais procura um curso como esse? Nós temos muitos executivos, tem muitos universitários, né? Eu trabalho muito com empreendedores, médicos, advogados, bem eclético. E alguns cursos em company, que aí a empresa me convida e construímos um conteúdo específico para aquela empresa. Mas essas pessoas que relatam ter essa grande dificuldade são aquelas que, iniciando o processo, sentindo o prazer, eu tenho que alertar, olha, o tempo, porque todo mundo gosta de falar do que sabe, né? É isso, a sensação de término, né, de conclusão, ela se esvai. Então, se vai falando, sem parar. E o tempo passa muito rápido, porque já me disseram ali que a gente já tem que começar a concluir. E eu lembrei de uma coisa, você falou dos universitários. Tem gente que passa a faculdade inteira temendo a apresentação do TCC e da monografia. Tem gente... Eu tenho na minha família uma pessoa que está há 5 anos adiando a apresentação do trabalho de final de curso, está quase sendo jubilado, porque não tem a coragem de apresentar para uma banca o seu trabalho de conclusão de curso. Eu estive conduzindo uma turma de médicos, por uma cooperativa médica, e tinham 2 casos muito interessantes. Um senhor que foi fazer o curso porque estava terminando a dissertação do mestrado e adiando porque tinha receio de fazer a apresentação. Então, ele foi fazer o curso por isso. De um outro lado, um outro médico, que a filha única, ia se casar. E ele disse, Wellington, eu vim fazer o curso porque, com absoluta certeza, ela tem expectativa de que eu fale pelo menos 15 minutos. E foi fazer o curso. Com os 2 eu me encontrei, graças a Deus, não foi por conta do curso, obviamente, conseguiu fazer uma apresentação sem muitos traumas e conseguiu a aprovação no mestrado. O outro, me encontrei, aí foi numa consulta que eu fui a ele, a secretária me abordou na entrada e disse, o que foi que o senhor fez com o doutor fulano de tal? Mas por quê? Porque ele falou tão bem no casamento da filha, não é? Mas não fui eu apenas fui o facilitador do processo.
né? Então, quando a gente participa de um curso como esse, quem está à frente, ele apenas vai te conduzindo por um caminho que ele é necessariamente seu. Eu fico feliz por ter participado dessa experiência pessoal. E uma frase que você costuma dizer ou costuma encerrar as suas aulas, as suas abordagens com essa turma, que a gente possa dividir com o nosso público agora. Eu adoro um pensamento, é um título, inclusive, de um livro, Roberto Freire, um psiquiatra da década de 70, o título é Ame e dê vexame. Né? Então, quem tem interesse em falar, e não é falar para grandes plateias, às vezes é uma fala assim, a dois, é uma fala em família, é uma fala na igreja, no templo, onde o valha, nos amigos, né? Entre os amigos, no trabalho, na apresentação profissional, tudo. Né? É a gente descobrir qual é o espaço que eu me permito ao ridículo. E ridículo não é fazer palhaçada, ridículo é se permitir mostrar. Né? É isso que eu desejo para todo mundo. Mostrar o seu senso de humor. Sim. As suas fraquezas, a sua emoção. Eu já chorei tanto em curso, em bancada, porque é algo que me toca. Chorou numa entrevista que fez comigo. Sim, sim, sim. Essa história fica para outro momento. Fica. A gente é pura emoção, não dá para esconder, senhora, não. Agora me né? lembrando novamente, eu vou encher o olho de novo. Wellington, muitíssimo grata por sua presença aqui no nosso Almanac. Eu espero que a gente possa recebê-lo outras e outras vezes, possa dividir essa bancada aqui ou em qualquer outro lugar com você. Estou à disposição. Obrigada. E olha, a gente encerra o programa de hoje aqui, nesse momento. A nossa edição, tá? Eu espero você no nosso próximo encontro. Muito obrigada pela companhia. A gente encerra com a sonoridade da banda Eletrocactus. Um grande beijo, Ceará. Um beijo, Maior Brasil. Um cheiro bem grande para todo mundo. E até a nossa próxima edição do Almanac Cultural. Tchau. Céu, a última gota que vai cair de lá. Enxuga teu rosto, apaga o sorriso que o tempo vai mudar. A última sombra, o último fruto que vai cair do chão. Esquece teu nome, abraça teu filho que o mar vai virar solidão. Foi preciso amor secar pro açude não sangrar. Minha sede eu vou matar. Nosso beijo do teu beijo. Hoje eu vou beber o suor que escorre em teu corpo, ver você mergulhar, ver você se afogar no teu choro. Hoje eu vou beber o suor que escorre em teu corpo, ver você mergulhar, ver você se afogar no teu choro. O último céu, a última gota que vai cair de lá. Enxuga teu rosto, apaga o sorriso que o tempo vai mudar. A última sombra, o último fruto que vai sair do chão. Esquece teu nome, abraça teu filho que o mar vai virar solidão. Foi preciso amor sangrar
Hoje eu vou beber o suor que escorre em teu corpo, ver você